Pessoal, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo venha ao meu encontro e ao seu encontro neste dia. Meus irmãos, eu estava pensando e meditando sobre a vida do ser humano, a nossa vida. Todo ser humano, ele procura lutar pelos seus ideais, não é verdade? Ele procura uma das coisas mais importantes, que é ser feliz. E muitas das vezes, quando uma pessoa procura ser feliz, ela acaba entrando em coisas que, infelizmente, acaba trazendo problemas para ela. Mas quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, nós lembramos do profeta Elias, que quando subiu ao monte, não é verdade? O altar estava quebrado e ele consertou o altar, e assim ali pôde ser realizado aquilo que Deus queria, e assim refletiu na vida do profeta. Então, todo homem, toda mulher quer ser feliz, mas a felicidade plena é quando nós temos a consciência de Deus, a consciência do Espírito Santo trabalhando dentro de nós. E, meus amados irmãos, quando nós buscamos a face de Deus, a presença de Deus, tudo se modifica na nossa vida. Você e eu somos um ser individual. Por mais que nós temos família, esposa, né? Os casados, tem filhos, cada um é um ser individual. Não foi na palavra de Deus que nós aprendemos que nós devemos ensinar a criança o caminho que deve andar? Então, todos nós queremos ser felizes. Queremos ter uma vida abençoada, não é verdade? Mas para obter essa felicidade, nós temos que abrir mão deste mundo. É o contrário. Quando a gente abre mão deste mundo e se apega com Deus, tudo se resolve. Eu estava dizendo ontem para um amigo que nós temos que aprender a estar mais sensíveis às coisas, porque todo ser humano, por mais rico ou mais pobre, ele tem dificuldades. Por quê? Porque está neste mundo, como eu sempre digo, neste mundo matéria. E a cada dia, quando a gente busca Deus, Deus ele se apresenta para cada um de nós individualmente. Então, meus amados irmãos, você tem que aprender, eu tenho que aprender a lutar minhas próprias guerras. A Bíblia diz que Davi era um rapaz que teve a coragem de enfrentar o gigante Golias. Quando Saul falou que daria, um dote, algo especial para aquele que derrotasse Golias, então Davi teve coragem de se apresentar. E assim não é diferente para mim e para você. Quem quer o Espírito Santo, quem quer Jesus Cristo, quem quer Deus, vai ter que ter coragem de lutar contra os desejos carnais. A felicidade do homem
ela se encontra a partir do momento que ele passa, assim como o apóstolo Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficaram e avançando para as coisas que estão à minha frente. A palavra de Deus diz que houve um homem que eu gosto muito deste homem de Deus, que eu aprendo muito, meus irmãos. Quando você tiver oportunidade, estude a vida de Neemias. Neemias era um homem que foi cativo para a Babilônia e Neemias vivia no palácio de Susã. Neemias era um homem que a profissão dele, ele servia o rei, era copeiro do rei. Só que não era um copeiro comum. Ele provava as bebidas antes do rei beber para ver se não estava envenenado. Então era uma responsabilidade muito grande, porque era uma pessoa que estava junto ao rei Neemias. E a palavra de Deus diz que quando Neemias descobriu que os muros de Jerusalém estavam fendidos, caídos, Neemias se entristeceu muito e foi até o rei. E a Bíblia diz que o rei sentiu o semblante de Neemias. Neemias também era levita. Então, Neemias, ele olhou para o rei e o rei olhou para Neemias, sabendo que o seu semblante estava triste. Então a Bíblia diz que o rei permitiu que Neemias fosse até a sua cidade natal, Jerusalém. E quando Neemias chega lá, Neemias, ele viu que estava todo destruído o muro. E a palavra de Deus diz, meus amados irmãos, coisas importantes sobre este homem de Deus. Uma das coisas é que ele orou, ele jejuou e ele chorou na presença de Deus. E ele pediu perdão pelos pecados dele e pelos pecados do povo. Por que ele pediu perdão? Porque ele sabia que quando ele estava ali cativo, alguma coisa outrora tinha acontecido para que eles viessem ter perdido a batalha e estar cativo. Mas Deus, meus irmãos, mesmo no momento de tribulação, de escassez, Deus ele quer levantar os homens e mulheres de Deus. Se você hoje se encontra caído, Deus quer reconstruir os seus muros. Deus, eu volto a dizer, quer que você seja feliz. Deus não quer ver você ou eu capengando na fé. Mas Deus ele quer transformar a minha vida e a sua vida. Então, Neemias fez uma viagem de 4 meses para chegar em Jerusalém. E ali a Bíblia diz que se levantou homens maus, Sambalate, Tobias e a profetisa Naódia, se eu não me engano. E o que aconteceu, meus irmãos? Eles se levantaram contra o homem de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Guarde isso no seu coração. Eu fiz uma mensagem, tá aí nos vídeos aí, que eu falei para você um dos segredos de Deus, uma proteção divina para o homem, é quando Deus fala para Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Esta é a palavra. Então, Neemias estava triste, não estava feliz naquele momento. Mas a Bíblia diz que ele se levantou, foi até Jerusalém. E ali Neemias começou a reconstruir os muros destruídos, o pedaço do muro que estava destruído.
E Deus abençoou a vida de Neemias. Assim também nós pegamos essa receita de bolo e aplicamos na nossa vida. Quando um homem e uma mulher de Deus, eles buscam o Senhor de todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, Deus se achega até essas pessoas. Meus irmãos, eu sou um ser humano igualzinho a você. E muitas das vezes eu passo muitas batalhas físicas e espirituais. Mas graças a Deus, Deus tem me feito vencer essas batalhas. Por quê? Porque eu coloco Deus em primeiro lugar. Então, mesma coisa é você e mesma coisa aqui foi Neemias. Neemias colocou Deus em primeiro lugar na vida dele. Até o próprio rei pôde perceber que Neemias não estava sozinho. Você sabia que Neemias ficou 12 anos sem estar diante da presença do rei durante muito tempo? Por quê? Porque o rei deu carta branca para que ele pudesse ir e fazer tudo o que tinha que fazer. O segredo de Neemias, meus irmãos, era porque ele era um homem sábio, ele era um homem estrategista. Muitos problemas se levantaram para destruir Neemias, mas Neemias continuou perseverando em busca da sua felicidade. Então, tanto eu quanto você, meus irmãos, o que nós queremos, não é verdade, é ser feliz. Mas não existe felicidade plena se nós não estivermos diante do Criador. Ah, mas, poxa, às vezes tem tantas pessoas aí que não têm Deus, que tem tudo do bom e do melhor e estão felizes. Isso não é verdade, irmãos. Porque foi Deus que criou o ser humano. E o ser humano, ele depende de uma força maior, que é a força de Deus. Por isso que tantas pessoas, infelizmente, se suicidam. Tantas pessoas casam e descasam, por quê? Porque não tem a satisfação de ter Deus no coração. Mas a palavra de Deus diz que Neemias, para não ficar só em minhas palavras, Neemias capítulo 6, no versículo 14, diz assim: Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Nós vemos que depois que Neemias reconstruiu os muros em 52 dias, todas as pessoas que fizeram mal para Neemias, ele não se esqueceu. E ele pediu a Deus para que Deus lembrasse. É claro que Deus já sabia, mas ele fala diante de Deus para que Deus lembrasse dessas pessoas, e não só deles, mas dos profetas também que profetizaram a morte dele. Coisas que nós aprendemos com Neemias: coragem, sabedoria, um homem que vivia com estratégia, um homem que sabia ter piedade dos seus irmãos, piedade da sua nação. Nós não vemos aqui o nosso povo como tem sofrido? Dizem que o salário aumentou, mas com todo respeito, quanto que está uma saca de arroz? 1 quilo de feijão? Não é verdade? Então ele era um homem que se preocupava com a sua nação, com o seu povo. Há tanto que colocou a sua vida em risco quando falou que queria sair do palácio de Suzã para reconstruir os muros. Deus, ele quer que eu e você seja feliz. Mas para que essa felicidade venha estar diante de nós, nós temos que fazer de Deus o nosso maior ajudador para reconstruir os muros da nossa vida. E quando você se levantar, você que ainda está caído, você tem que continuar orando por aqueles que te perseguiram.
Porque essa que é a verdade. Aqui a palavra de Deus diz que Neemias não esqueceu daqueles que o perseguiram. E você sabe que os caminhos deles não prosperaram. Assim como o caminho daqueles que têm tentado impedir você de ser um grande campeão nessa vida. Uma grande campeã. Você fique tranquilo, porque eles não vão conseguir vencer você. Por quê? Porque a sua vida está pautada em Deus. A sua felicidade está pautada em Deus. Assim como nós aprendemos com Neemias, que foi um grande homem de Deus, assim nós também venhamos ser um grande homem e você uma grande mulher de Deus, para que todos vejam a glória que Deus tem para dar na minha vida e na sua vida. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo sempre esteja com você, te iluminando, te protegendo, te dando força, para que você possa vencer todas as suas batalhas. Você é o melhor investimento que você pode ter nessa vida, é você. E Deus quer te trazer toda a felicidade que Ele tem nesta vida. Deus quer que eu e você seja feliz. Não interessa o que a gente tem passado. Deus é o primeiro que quer ver nós, cada um de nós felizes. E que assim seja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Invista em você, invista na sua felicidade. Que Deus te abençoe. Fique na paz e fique com Deus.